Boa noite, irmãs. A paz do Senhor. Amém? Vamos lá. Hoje, Provérbios 31, 16. Provérbios 31, 16. Isto. O texto diz assim: ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Tem a tradução que fala examina? Você pode colocar ela para mim? Essa. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Isso, pode colocar o nosso tema. Olha só, o nosso tema hoje. Uma mulher sensível. Você pode repetir isso? Uma mulher sensível. Você vai ver o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas o nosso tema hoje é uma mulher sensível. Antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Imagina que hoje você recebe a notícia que você ganhou uma casa. Não interessa se você já tem a sua casa, mas pensa aí, você ganhou uma casa hoje. Porém, só tem uma condição. Você não pode escolher a sua casa. Você ganhou uma casa que não será escolhida por você. Certo? Você ganhou a casa e ela não será escolhida por você. Mas ela será escolhida por alguém. E você pode escolher entre duas opções. Quem vai escolher a sua casa? Olha aí, a responsabilidade. A pessoa vai escolher a casa que você ganhou. Então, te é proposto, olha, você pode escolher entre essas opções. A pessoa que vai escolher a sua casa, ou é essa arquiteta aqui, famosa, já construiu muitas casas, já fez muitos projetos arquitetônicos no Gran Royale, no Ibituruna. É uma pessoa aqui muito qualificada. Tem arquiteta aqui que vai escolher a sua casa. Ou sua melhor amiga. Uma amiga sua, alguém que te conhece muito, que não entende nada de construção, sabe nada se a casa é boa, se a casa é ruim, mas ela te conhece. Ela é sua amiga. Certo? Então, o que é que você preferiria? Quem você escolheria para escolher a sua casa? Uma arquiteta, estudou muito, sabe muito do que faz, vai escolher uma casa muito boa para você, sem você falar nenhuma preferência, você não pode falar nada. Mas é uma arquiteta que vai escolher a sua casa. Certo? Ou, do outro lado, você também não vai poder falar nada com a sua amiga. Ou, do outro lado, sua amiga. Uma pessoa de confiança, não precisa ser sua amiga. Pode ser sua mãe, pode ser seu marido. Qualquer pessoa. Alguém que te conhece muito bem. E aí, o que você preferiria? Quem preferia a arquiteta? Levanta a mão aí. Olha. Certo. Arquiteta. E quem preferia a amiga ou conhecido para escolher a sua casa? Algumas não preferiram nenhum dos dois. Ok. Ok, temos as duas preferências aqui. Não tem certo nem errado, tá? Só uma pesquisa aqui para você já ir pensando aí no nosso tema. Então, geralmente, quem escolheria um arquiteta pensaria mais pela razão, que não, é um arquiteta, ela sabe o que ela vai escolher. Independente se eu queria uma casa de um andar só, mas ela pegou uma de 2. Ah, eu queria uma casa sem piscina, ela pegou uma com piscina. Mas ela pegou uma casa excelente, com certeza. A estrutura da casa é perfeita, o acabamento da casa é perfeito. Mas ela vai escolher algo muito bom, mas ela não te conhece. Certo? Você é só mais uma cliente, que ela não conhece você. Então, ela vai escolher baseada na experiência dela, no que ela sabe ali da construção de casa, e pode te agradar muito ou não. Certo? Com certeza, a estrutura, tudo isso aí não vai te deixar na mão. Mas o design, tudo da casa pode te agradar ou não. Assim como quem aí escolheu a amiga ou a mãe, alguém que te conhece para escolher a casa. A pessoa pode escolher a casa que ela sabe que você amaria. Mas talvez a casa tenha muitos defeitos na construção. Talvez a casa tenha ali uma encanação ruim. A sua amiga não vai saber disso, certo? Ou a sua mãe. Não vale se a mãe ou a amiga aqui for engenheira, tá? Eu estou falando a pessoa que não entende de construção.
Então, essa pessoa, uma amiga, uma pessoa que te conhece, vai ter a tendência de saber o que te agrada, né? A gente imagina que uma pessoa que te conhece sabe os seus gostos e preferências, mas isso não significa que ela entende se aquilo ali é bom, se ela entende da eficiência, da eficácia, do quanto aquilo ali vai ser bom para você. E da mesma forma, o arquiteta vai saber muito sobre aquela casa, mas não vai saber sobre você. Sua amiga sabe sobre você e não sabe sobre a casa. Certo? Não tem certo nem errado, é só para a gente pensar aqui. Mas por que eu estou falando disso? O que comprar uma casa para você tem a ver com o nosso tema de hoje? De uma mulher sensível. Aqui no texto, fala que essa mulher examina uma propriedade e adquire, certo? E depois ela vai lá e planta uma vinha nessa propriedade. Quando você vai estudar sobre o povo judeu, ou mesmo sobre os povos dessa época, não necessariamente os judeus, as mulheres não costumavam fazer esse tipo de negociação, certo? Até hoje faz, mas é mais comum aos homens avaliarem campos, avaliarem lotes, terrenos, avaliar até mesmo uma casa. Isso é mais comum até hoje, é mais comum, embora há muitas mulheres competentes hoje que fazem isso muito bem, mas isso é mais comum para os homens. E naquela época, as mulheres não avaliavam, examinavam propriedades. Isso não era do perfil feminino, nem da capacidade da mulher. Quem fazia essas transações eram os homens. Porém, por que esse texto fala que essa mulher tem essa capacidade? Esse exame aqui que ela faz, esse examinar, avaliar, tem muito a ver com o que a gente vê lá no Novo Testamento, quando Paulo fala assim, antes da ceia. O texto que todo mundo conhece aqui, porque a gente sempre escuta na ceia. Examine o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Tem muito a ver com isso daqui. Tem muito a ver com aquele outro texto em que Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Esse exame aqui não é necessariamente um exame de quantos metros quadrados tem aqui, não é exatamente esse exame. É um exame que tem mais relação com percepção. Certo? Estão juntas comigo até aqui? Estão entendendo? Esse exame que essa mulher faz não tem a ver exatamente com é bom comprar esse terreno, ele está bem localizado. Não é sobre isso. É um exame que parte de uma percepção. Tanto que esse texto fala que ela examina e o que ela faz depois? Ela planta uma vinha. Não é em qualquer lugar que você planta uma vinha. Quem estava aqui na ministração das árvores, da oliveira, da figueira, da videira e do zambujeiro, se vocês se lembram, nós falamos da videira, né? A árvore mais difícil de ser cuidada, que exige mais cuidado, mais preparo, é a videira, certo? O fruto que mais é delicado e que pode se perder no caminho são as uvas. A azeitona da oliveira é mais tranquilo, o figo da figueira é mais tranquilo, mas a vinha precisa de mais trabalho, precisa de mais cuidado. E o próprio solo, para você ter uma videira, não é qualquer um. Então, perceba que essa mulher, isso aqui não é uma coisa tão apenas racional. Isso aqui está falando de uma percepção dela. Ela consegue olhar para uma propriedade, ela consegue examinar um terreno e ver se ali a vinha dela vai dar certo. Ela consegue saber, ela consegue ter uma percepção sobre aquele terreno. Consegue entender isso? E essa percepção não vem da razão, da lógica. Essa percepção vem da sabedoria, que esse capítulo vai falando da sabedoria dessa mulher. E eu não encontrei uma palavra exata, um adjetivo exato para essa característica, mas eu queria algo relacionado a quando a pessoa tem feeling, sabe? Quando a pessoa tem percepção, quando ela entende, percebe coisas que estão além da razão. Eu não consegui exatamente o adjetivo para isso. O que mais se aproximou foi sensível,
Por isso que o nosso tema hoje é uma mulher sensível. Não a sensibilidade de chorar à toa, não a sensibilidade de se machucar por qualquer coisa. Não essa sensibilidade, que também é mais inerente às mulheres. É a sensibilidade da percepção, certo? Aquela coisa assim meio de intuição. Embora essa palavra no mundo hoje é meio deturpada, mas a intuição que vem da sabedoria, certo? Por isso que eu não consegui depois se alguém conseguir aí uma palavra para me dar, mas no inglês tem, mas eu não consegui uma palavra para dar para isso daqui, que eu queria dizer, um adjetivo. Mas essa sensibilidade que vem de percepção espiritual, que vem do feeling das coisas, entende? E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Uma mulher que tem essa percepção, que tem sensibilidade, que percebe as coisas que passam da razão. E se tem uma característica aqui, de todas as que nós vimos, ela é essencialmente de nós mulheres, ela é essencialmente feminina, é essa daqui. É ter essa percepção. É ver as coisas que os olhos naturais não enxergam. É entender coisas que o sentido natural não sente, não entende. Sabe? É perceber determinadas coisas que, para quem só enxerga a razão, aquilo passa e a pessoa não enxerga. Deus deu isso para a mulher. Deus deu isso a nós, mulheres, naturalmente. Naturalmente. Porém, essa característica se perdeu muito, muito. E hoje a gente precisa correr atrás, digamos assim, para ter isso. Hoje, as mulheres não têm tanto essa percepção mais como tinham naturalmente, independente de serem cristãs ou não. As mulheres têm essa percepção, ou tinham essa percepção. E aqui nós vemos que essa mulher, ela percebe, ela vê um campo e ela consegue entender se ali ela vai plantar a vinha, se ali vai dar certo. Ela não vai plantar a vinha para dar errado. Ela vai plantar e vai dar certo. Por isso, o nosso tema hoje é uma mulher sensível. E por que eu perguntei para vocês aqui no início? O que é que você escolheria? Quem que você escolheria para escolher a sua casa? Quando você pensa numa arquiteta, por exemplo, ela vai escolher totalmente baseado na razão, o que pode ser uma escolha excelente, certo? Pode ser uma escolha excepcional. Mas a sua amiga vai escolher baseado na emoção, baseado no que ela sabe de você, certo? Então, vai ser uma escolha que tem mais a ver com a percepção sobre você. E a arquiteta com a percepção sobre um ambiente, por exemplo, sobre uma casa. Irmãs, as duas coisas são muito importantes, né? Nós temos que ser racionais. Porém, não sermos emotivas. O contrário de ser racional, não é que nós temos que ser emotivas, a flor da pele. Não é isso. Mas uma mulher que só faz as coisas de forma racional, ela não está sendo totalmente mulher. Uma mulher que faz tudo de maneira racional é um homem, certo? Uma vez eu ouvi um homem dizer algo e nossa, que sabedoria. Ele disse, se os homens tivessem filhos, o mundo, a humanidade já teria acabado há muitos séculos. Porque bastava um homem descobrir o que é uma gestação, o que é um parto e o que é cuidar de um bebê, que nenhum homem mais teria. E ele disse, por isso que Deus fez as mulheres terem filhos. Porque ter filhos não é algo racional. Não é algo 100%, não é algo que você faz pela razão. Não é. Algumas até dizem, as aí que tiveram partos normais, bem anormais, como dizem, falam que se esquece depois. Algumas aí dizem, não esqueci não. Outras, igual Karina, esquece. Por isso que ela tem 4. Ela esqueceu. Mas tem umas mulheres que falam, eu não esqueci. Mas a gente escuta muitas mulheres falarem, nossa, a gente esquece. Ou mesmo, não só o parto, né? Cuidar de uma vida, cuidar de alguém, ficar o resto da sua vida preocupado com alguém. Isso não é racional. Não tem como fazer isso baseado na razão. É só pela percepção de que, não, os filhos são herança do Senhor. O Senhor diz que os filhos são um galardão.
Para acreditar nisso, irmãs, é fé mesmo e percepção, sensibilidade espiritual. Porque se fossem os homens que tivessem crianças, sem dúvida, até sentir mexendo na barriga. Eu lembro, não sei se era Sam ou Gá, que eu já vi assim, quando via a barriga assim, a criança mexendo, eles chegava a dar uma gastura. Eu falava, nossa, só eles não iam aguentar nem essa mexida na barriga. Porque isso não é racional, certo? Gerar crianças na barriga e depois elas saírem de você de uma forma tão poética, não é racional. Não é, irmãs? Não é racional. Deus nos deu essa sensibilidade exatamente para passar por essas coisas lindas da vida que nós, mulheres, passamos, certo? Mas, irmãs, quanto mais a gente se desconecta dessa percepção, a gente fica mais dura, mais rígida e mais infeliz. Quando a gente quer ser como os homens, porque parece que eles sofrem menos, sendo mais racionais, isso causa maior infelicidade ainda a nós, mulheres. Ter sensibilidade e ter percepção não é algo ruim, não é um castigo, é uma bênção e é uma força para você. Quanto mais cedo você entender isso, menos você vai sofrer. Eu achava ruim algumas coisas, sabe? Algumas emoções, todas as variações que a gente passa. Sempre achei que era mais fácil para os homens, que eles não passam por isso como nós, mulheres. Mas eu entendi que sim, isso é uma bênção. Deus trabalha nisso. Deus trabalha nisso nas nossas vidas de uma forma que os homens não experimentam. A gente experimenta. E eles não experimentam isso. Assim como há coisas que eles experimentam e nós não. E glória a Deus por isso, está tudo bem. Então, irmãs, falando dessa percepção, vamos lá. O que é essa percepção em nós, mulheres? Essa sensibilidade em nós? É a forma como nós percebemos o mundo, mesmo. É a forma que nós interpretamos o mundo. Isso veio do próprio Deus, foi Deus que nos fez assim, não foi um acidente na hora de criar a mulher e aconteceu uma coisa lá ruim e caiu em nós sensibilidade, percepção de determinadas coisas, emoções às vezes afloradas, não. Não foi um acidente. Deus quis que nós fôssemos exatamente assim. E essa percepção, quando a mulher tem sabedoria, aí, perfeito. Aí, fechou. O pacote fica perfeito, excelente. Porque, às vezes, pensar muita coisa, ou ter algumas percepções sem sabedoria, é viagem. É viagem. A pessoa viaja às vezes. Aí está precisando colocar mais o pé no chão. Mas essa percepção que vem com a sabedoria que Deus nos dá, é perfeito. E aqui 3 coisas que nós mulheres temos. Percepção emocional, naturalmente. Nós conseguimos perceber as coisas, perceber como os outros estão se sentindo, perceber determinadas coisas no outro, ter empatia, perceber coisas não verbais. Uma vez eu vi um pastor contando que ele estava com a esposa dele e no final do culto, ela falou para ele, nossa, amor, hoje tal irmã estava assim, meio triste, você percebeu? Aí que ele falou, ué, ela estava no culto? Estava, amor, ela estava sentada em tal lugar, com uma roupa assim, e eu percebi que na hora que a pregação falou de tal coisa, ela baixou a cabeça, ela não estava muito bem, eu vou ligar para ela, eu tenho que ver como ela está. E ele falou, meu Deus, eu nem percebi que ela estava lá. O pastor, né, falou, o pastor Marcelo que contou isso. Que a esposa dele percebeu tudo, já não vou fazer uma ligação para ela, e ele nem viu que a mulher estava ali. E está tudo bem, ele não é um insensível, tá? Está tudo bem ele não ter visto. Mas a esposa dele percebeu, porque nós percebemos as emoções, ou deveríamos, né, perceber as emoções umas das outras, dos outros. Tem gente que percebe emoção até em animal, não é? Eu lembro de Rita falando que a Hannah, a cachorrinha lá, estava depressiva. Rita falava, amor, Hannah está depressiva. Aí eu lembro dos meninos, nossa mãe, você percebe até o que a cachorra está sentindo. Mas é percepção feminina, consegue ver até que o cachorro está deprimido. E outra percepção que nós temos, além da emoção, nós temos, eu lembro da ceia que Rita chegou aqui, Hannah vai morrer, ela não está bem, e ela morreu mesmo no dia. Não lembra? Oh, Rita, desculpa aí te lembrar dessas coisas.
Mas ela percebeu até o dia que a cachorra ia morrer. Então, percepção, além das emoções, que é uma percepção da mulher. Percepção social e cultural. As mulheres são mais sensíveis a realidades injustas. As mulheres veem injustiças e elas se doem por isso. Dói mais na mulher. Ver injustiça, ver abandono, ver notícia. Nossa, eu lembro quando o Rafael começava a me falar coisa de notícia, começava a me falar coisa de política, eu falava, por favor, não fala desses assuntos comigo, eu não gosto de ouvir, eu não quero saber, eu não vejo, então não me conte. Eu falava, quando sentar lá, os homens se indignem lá, falem, mas não fala comigo. Não gosto de ouvir essas coisas. Certa vez, num livro de Augusto Cury, ele diz que se o mundo fosse governado por mulheres, não que eu acho que deveria, tá? Mas a frase dele é interessante. Ele diz que se o mundo fosse governado por mulheres, que nunca teria acontecido o Holocausto. Nunca teria acontecido guerra. Ele fala que as mulheres nunca admitiriam guerra. Admitiriam que pessoas fossem mortas por interesses de alguém que está acima. Que isso nunca aconteceria. Ele fala isso num livro. Mostrando essa percepção social de para que morte, para que conquistar isso, para que pessoas perderem a vida por um território. As mulheres têm uma percepção social aguçada, então a mulher não quer se envolver com essas coisas. Tanto que muitas mulheres se envolvem, né, com o serviço social para ajudar aí nas desigualdades. Eu me lembro uma vez que Rafael estava assistindo um jogo, eu não gosto de jogo, mas jogo do Brasil, não lembro de quem, mas eu lembro que no final do jogo, ele deve ter achado horrível a minha frase, mas eu assisti o jogo, aí acho que o Brasil até ganhou, não lembro, mas eu falei com ele assim, nossa, é horrível o jogo, porque o time do Brasil está feliz, mas a felicidade é sempre à custa da tristeza do outro. Não gosto de jogo. Ele, por isso que eu tenho que assistir futebol com outras pessoas. É isso mesmo. Não gosto, porque se alguém está feliz, o outro está chorando. Eu não gosto de competição, porque a alegria de um é à custa da tristeza do outro. Não gosto. Glória a Deus que a Bíblia fala que ao que vencer, será dada a coroa da vida. E você não tem que vencer ninguém. Você tem que vencer você mesmo. Glória a Deus. Então, não é uma vitória à custa da derrota de outra pessoa. É só a sua vitória sobre você mesmo. Então, nós temos essa percepção dessas coisas. E eu, particularmente, não me alegro. Mesmo se for o Brasil que ganha, o outro time perdeu. E eu penso, nossa, o outro time perdeu. Aí você vê lá os jogadores chorando. E os filhos do jogador chorando. Não assisto, não gosto. Muito triste. E, por fim, a outra percepção que nós temos é a intuição. Intuição feminina. A gente escuta muito sobre isso, né? A intuição das mães. A mãe fala uma coisa com você, escuta, senão vai dar errado. Esse tipo de coisa. E, gente, é dito popular, mas é verdade. É dito lá, está um sol, está 37 graus. Se a mãe fala, leva a blusa de frio, leva. Vai cair neve no dia. Mas a mãe tem uma percepção. É verdade, não tem? Tem uma intuição, percebe as coisas, percebe que vai chover, percebe que aquela pessoa não presta, percebe. Intuição. Percebe, gente, percebe, não tem jeito. E isso são coisas que não se explicam pela lógica, mas há essa percepção. Se eu perguntasse aqui, acho que todo mundo levantaria a mão. Quantas vezes já aconteceu, ou com um filho seu, ou com uma amiga, ou com o marido, de falar, olha, essa pessoa, não é falar mal da pessoa, mas é falar, olha, eu percebo algumas coisas que eu acho que essa pessoa não tem uma boa intenção, e depois essa pessoa não passou a perna, o seu cônjuge fez alguma coisa com o filho, todo mundo aqui vai ter uma história dessa. Porque e o homem vai pensar, pelo amor de Deus, de onde essa mulher está tirando isso? Não tem nada a ver o que ela está falando, passa da lógica. Não está na lógica, não está na matemática, está na intuição que Deus deu para a mulher. E eu creio, irmãs, que Deus deu isso mesmo como um complemento, porque não são a grande maioria das coisas, na verdade. A Bíblia diz que o que se vê passa, né? Mas o que não se vê é eterno. Muitas coisas estão além da vista. Muitas coisas estão além da vista. E muitas vezes os homens não percebem essas coisas. E eu creio que Deus deu isso para somar força mesmo. Porque a mulher percebe.
E não para ficar discordando do homem, não é isso. Mas para somar. Assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um dia vamos falar disso, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, a questão intuitiva, a questão de se comunicar, nós percebemos coisas pelo Espírito Santo às vezes. Não é porque está exatamente escrito na Bíblia, não é porque você ouviu uma voz, é o Espírito Santo que te mostra. Então, essas coisas que estão além da lógica, essas coisas que passam por aqueles que só olham para as coisas naturais, Deus deu essa visão para nós, mulheres. E, às vezes, irmãs, muitas coisas não estão acontecendo porque a gente está tão desconectada disso, e a gente só está olhando para isso é preto, isso é branco, isso é dourado, a gente só está olhando para o que está diante da vista. E como a gente está perdendo com isso? Como nós, mulheres, perdemos com isso? De, às vezes, querer ou ter uma visão muito masculina das coisas. A visão masculina é excelente. Não estou falando que ela é excelente para os homens. E a visão feminina Deus deu para as mulheres. Mas desconectar-se com isso é perder uma força. É perder uma força. E eu quero mostrar para vocês, na vida de uma mulher, explicando isso melhor, porque Jesus elogiou essa mulher. Então, para mim, ninguém melhor do que ela, embora a Bíblia mostre muitas mulheres, muitas. E várias delas tiveram grandes conquistas só porque elas perceberam algo. Só pelo feeling, sabe? Só pela percepção delas. Se você for ver grandes conquistas femininas na Bíblia, tirando Débora, nenhuma foi guerra, nenhuma foi para a guerra. Nenhuma pegou uma espada. Todas elas tiveram percepção, tiveram sabedoria e conquistaram grandes coisas. E agora eu quero falar de uma mulher em especial, e esse texto tem falado muito comigo, eu amo esse texto, que é o texto de Marcos 14. A mulher do vaso de alabastro. Nós todas, creio que todas conhecem esse texto. Ouça com atenção essa leitura. Marcos 14. Eu vou ler aqui na minha tradução. Não sei se é a mesma, mas eu vou ler aqui. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam Jesus, como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros, ou 300 denários, e dá-los aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela me fez boa obra. Porque sempre tendes pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Essa é a narrativa do texto de Marcos 14, aquele texto que nós conhecemos muito, cantamos músicas sobre isso, Quebra o Vaso de Alabastro, músicas maravilhosas. Mas o que eu acho mais fascinante nesse texto é a percepção. A percepção, a sensibilidade dessa mulher. E você vai entender o porquê. Pensa aqui comigo. Quero te convidar a pensar um pouco além da oferta, que já é algo extraordinário. Essa mulher derramou um perfume sobre Jesus, que custava 300 dias de trabalho. Quase 1 ano de trabalho. Pensa aí o seu salário de 1 ano, ou o seu salário de janeiro a novembro, em um ato. 1 ano em um ato, pensa nisso. Mas nem é sobre isso que eu quero falar, não é sobre a oferta dela. Eu quero falar sobre algo que eu acho ainda mais excelente, que é a percepção dessa mulher. O texto começa dizendo que dali 2 dias era a Páscoa.
Estamos até chegando perto da Páscoa. E na Páscoa aconteceu o quê? A crucificação de Jesus, certo? Jesus foi crucificado na Páscoa. Ao mesmo tempo que um sacerdote estava lá oferecendo um cordeiro no templo, Jesus estava se oferecendo por nós na cruz. E o que aconteceu aqui nesse momento? Jesus estava na casa de alguém, na casa do Simão aqui, em Betânia, que era perto de Jerusalém, onde ele seria crucificado. E essa mulher entra nessa casa com esse perfume muito caro. E a Bíblia ressalta que ele era muito valioso, não era falsificado, era um perfume mesmo, muito caro. E só ricos possuíam esse perfume. E alguém que queria honrar um convidado, eu quero honrar, Cléo foi na minha casa. Eu pegava ali uma gotinha, igual as mulheres passavam perfume antigamente, sabe? Pegava ali uma gotinha e colocava na testa do convidado. É um convidado assim muito importante. Eu pego uma gotinha e coloco na testa. Os outros convidados não têm perfume. É um muito importante. É uma gotinha aqui. Certo? Era assim o costume. Ungir o convidado. Colocar, igual quando vai orar por enfermidade. Colocar uma gotinha ali na testa do convidado. E essa mulher, não sabemos se ela tinha muitas posses, mas ela pegou esse perfume e quebrou e derramou primeiro aonde? Na cabeça. Nem foi na testa. Ela foi primeiro na cabeça. Primeira percepção dessa mulher por ter derramado na cabeça. Quem era ungido na cabeça? Vocês sabem? Vocês lembram? Reis. Só os reis eram ungidos na cabeça. Quando Samuel vai ungir Davi e vai ungir Saul, estamos chegando aí nessa leitura, amanhã vamos ler sobre Saul. Quando Samuel vai ungir, ele pega o óleo da unção no chifre lá de um carneiro, de um animal, e derramava sobre a cabeça do rei. Ou seja, essa mulher já percebeu uma coisa aqui. A Bíblia fala que ela derramou na cabeça. Primeira coisa que ela percebeu. Eu estou diante de um rei. Ninguém falou para ela. Ninguém falou para ela. Ela entendeu, ela percebeu. Esse homem é um rei. Eu vou derramar na cabeça dele. E ela pegou o primeiro e derramou na cabeça. Primeira percepção dessa mulher. E quando ela derrama, irmãs, o que os homens falam? Principalmente Judas. Em outro texto nos é revelado que quem fala isso é Judas. O que Judas, alguém que andava com Jesus há 3 anos, ele andava com Jesus há 3 anos. Essa mulher pode ter tido poucos encontros com Jesus. Não sabemos quantos. Mas um homem que andava com Jesus há 3 anos, olha para isso e pensa, que desperdício. Olha a cabecinha lógica. Isso daí daria tanto, esse dinheiro daria para vender por tanto e comprar coisa para os pobres. Olha a cabeça lógica aí. E lá, em outro texto, ainda diz que isso é mentira. Ele falou isso, mas ele queria era passar a mão no dinheiro e colocar no bolso. Ele queria roubar o dinheiro. Mas, mesmo que fosse, não, vender e dar para os pobres. Vamos fingir que a intenção dele era essa. Ainda assim, Jesus refuta o que ele diz. E Jesus fala, quando esses homens, especificamente Judas, né, em outro evangelho é revelado que foi Judas, quando eles começam a murmurar dessa mulher, os lógicos começam a murmurar da pessoa que tem percepção, da pessoa que tem entendimento, que tem sensibilidade. Quando eles começam a murmurar, Jesus fala, por que vocês estão fazendo isso? Deixa ela em paz. Deixa essa mulher em paz, porque ela me fez o quê? Boa obra. Aí olha o que Jesus diz depois. Ele diz, vocês sempre terão os pobres com vocês. Vocês sempre terão os pobres. Jesus é tão misericordioso, tão bom, que ele sonda coração, sonda a mente, mas ele ainda responde baseado na premissa mentirosa. Vocês sempre vão ter pobres. Ele não fala como se fosse, se eu soubesse ler mente, você fala, seu hipócrita, você nem está pensando em pobre. Jesus não sou eu. Ele ainda responde baseado no que Judas e os outros falavam. Vocês sempre vão ter pobres, mas a mim, nem sempre vocês vão me ter. Os discípulos, irmãs, os 12 abençoados que andaram com Jesus por 3 anos, ainda não tinham entendido,
Mesmo Jesus falando, eu vou ser entregue na mão dos judeus para ser morto, eu vou ser entregue nas mãos das autoridades, mas olha, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Os 12 homens ainda não tinham entendido isso. Eles ouviram isso da boca de Jesus, com todas as letras. Eles ouviram claramente, mas eles não entenderam. Nós não vamos ter eles sempre com a gente. Eles não entenderam. Tanto que quando Jesus é crucificado, cada um se espalha, cada um vai para um lugar, cada um volta a pescar, outro se esconde, cada um vai seguir sua vida. Eles não entenderam, porque tem coisas que só a razão não entende. Precisa de feeling, precisa de sensibilidade. E aqui, Jesus fala com eles, olha, os pobres vocês sempre terão. E uma marca de alguém que tem percepção é o timing, é perceber o tempo das coisas. A Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Ele entende o tempo, ele entende o momento das coisas. E aqui eles não entenderam o tempo. Pobre a gente sempre vai ter, existe pobre até hoje. Sempre vai ter pobre. Nós sempre podemos fazer algo pelos pobres. Jesus falou aqui, mas a mim vocês não terão. E ele diz, depois ele dá a explicação do porquê que essa mulher teve percepção. Por que eu estou usando esse exemplo? Ele diz, olha o que ele diz. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Irmãs, isso é extraordinário. Isso me arrepia, a percepção dessa mulher. Presta atenção. O que aconteceu no terceiro dia? O que Maria Madalena foi fazer lá no sepulcro? Vocês lembram? A Bíblia diz que Maria foi lá fazer o quê? Ungir Jesus. Maria Madalena foi tentar fazer isso aqui. Era costume. Ao terceiro dia, as pessoas morreu, era colocado, né, não era enterrado como hoje, era colocado em grandes grutas, uns buracos lá nas rochas, e colocava uma pedra, igual quando tem Lázaro, né? Uma pedra lá, remove a pedra, Lázaro sai para fora. As pessoas eram colocadas assim. E Maria Madalena estava preocupada ali com a pedra que estava à frente. Quem vai remover a pedra para a gente ungir Jesus? E ela não sabia que Jesus já não estava lá. Então, ela não conseguiu ungir Jesus. Maria Madalena, nem ninguém mais conseguiu ungir Jesus. A única mulher que conseguiu fazer isso foi essa aqui, sem nome, aqui de Marcos 14. Foi essa mulher. Por quê? Ela, sem andar com Jesus 3 anos, sem ouvir tudo que Jesus fala ali para os discípulos, em João 14, João 15, tantos textos que nós conhecemos, ela não conhecia talvez nem o Sermão da Montanha, ela não viu Jesus ressuscitando pessoas, ela não viu muitas coisas, mas ela sabia, ele vai ser crucificado, mas ele vai ressuscitar. Então o momento de ungir ele é agora. Porque o corpo dele não vai ficar na sepultura como todos os outros mortos ficam. Então eu só posso ungir esse homem agora. Essa unção só pode acontecer agora. Irmãs, é extraordinário o que essa mulher percebeu. Ela entendeu que Jesus seria crucificado. Não, ele vai ser crucificado, isso é fato. Porém, o corpo dele não vai ficar lá. Não dá para eu ungí-lo depois. Eu tenho que ungí-lo agora. E ela faz isso naquele momento. Ela faz na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Percepção feminina, sensibilidade. Que extraordinário que essa mulher fez. E ela unge a cabeça do rei, mas ela não se contenta com isso. A Bíblia diz que ela unge o corpo dele. Ungiu o corpo de Jesus para a sepultura. E Jesus conclui dizendo, Jesus nunca falou isso de outra pessoa. A única mulher na Bíblia que é memorável, que Jesus falou, o que ela fez será contado para sua memória, não é para a minha não. Porque Jesus fala da ceia em memória de mim. Em memória de mim façam isso. Mas essa mulher aqui, ela é memorável. Vocês vão falar dessa mulher em memória do que ela fez. Porque o que ela fez é sem precedente na história. É extraordinário. E ele fala isso. Aonde quer que o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será contado para a sua memória. Isso aqui, irmãs, é contado só porque ela deu uma oferta?
Você percebe que não é só por causa da oferta? Porque teve a oferta da viúva pobre. Tinham as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, que são citadas. Tem Susana, Joana e outras, falam que eram mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Foi só pela oferta? Foi só porque ela derramou algo precioso? Não. Foi porque o que Jesus pregou por 3 anos, talvez ela foi a única que entendeu. Mesmo que ela não ouviu os 3 anos, ela não ouviu. Ela não caminhou com Jesus todos os dias. Ela não estava ali para ter ouvido a mesma mensagem repetidas vezes e saber, está chegando a Páscoa. Ela entendeu que seria na Páscoa. Está chegando a Páscoa. E eu sei que vai ser na Páscoa porque na Páscoa um cordeiro é sacrificado pelo pecado dos homens. Então ele vai ser entregue na Páscoa pelo pecado da humanidade. Ela entendeu toda a teologia da Bíblia sem ser escriba, sem ser dos fariseus, talvez sem nem saber ler. Mas ela percebeu, irmãs. E como é que ela percebeu isso? Se não é pela sensibilidade, pela percepção feminina. Pelo feeling, por olhar para aquele homem e saber, ele é um rei. E nos foi prometido um rei. Mas esse rei sofreria, lá em Isaías 53 é falado disso, que ele sofreria, seria entregue. Mas a Bíblia diz, Davi diz, que nenhum dos ossos dele seriam quebrados. E que o corpo dele não experimentaria corrupção. Tem um salmo que é sobre Jesus, Salmo 22, que diz que o corpo do seu ungido não sofrerá decomposição. E ela falou, não, eu vou ungir ele, porque o corpo dele não vai sofrer decomposição. Ele vai ficar ali 3 dias, mas ele não vai sofrer decomposição. Eu acredito que o ato dessa mulher, mais do que uma rendição e uma entrega, aquilo ali foi para Jesus. Foi um lembrete para o filho amado, embora ele não precisava de lembrete. Mas essa mulher, o que ela fez ali para Jesus, com certeza foi um bálsamo para ele. Ter sido ungido por essa mulher foi um lembrete. O seu corpo não vai ficar na sepultura. Você não vai morrer. O seu corpo não vai ficar esquecido no túmulo. Ao 3º dia vai ter a ressurreição. Aquilo que aquela mulher fez preparou não só o corpo, mas a alma de Jesus. Porque mesmo que Jesus é rei, Senhor, Deus, ele também era homem. Então é claro que no corpo dele, na alma dele, ele sofreu. Nós ouvimos domingo sobre o Getsemane, Jesus ali no Getsemane, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava sofrendo pelo que ele ia passar. Foi difícil carregar a cruz, foi duro perder a conexão com o Pai. Foi duro ser abandonado por Deus ali na cruz para que ele morresse. Jesus não morreria se a divindade estivesse nele, porque Deus não morre. Então, Jesus estava sofrendo, passando por isso. Mas o que essa mulher fez, preparou o corpo e a alma dele. O que essa mulher fez foi um refrigério para Jesus. Mostrou para ele, olha, eu estou te ungindo aqui, porque a única hora que esse rei pode ser ungido é agora. Porque ele não vai ficar morto. Ele não vai ficar na sepultura. Não vai dar para as mulheres corajosas. Maria Madalena foi corajosa de ir até o sepulcro. Porque o sepulcro de Jesus estava guardado por guardas romanos. Ela foi corajosa de ir lá. Uma mulher foi lá. Os outros 12 não foram lá. Ela foi lá atrás de Jesus. Ela ainda foi corajosa, mas não dava mais. Passou o tempo. Talvez Jesus nunca seria ungido por ninguém. Mas uma mulher percebeu o que ninguém percebeu. Uma mulher viu o que 12 homens que caminharam com Jesus 3 anos, dormiram, comeram, sentaram, ouviram, viram milagres. Ela viu o que eles não viram. Porque muitas coisas, irmãs, vai além da lógica. É a percepção que Deus nos deu. É esse exame, como essa mulher que examina um campo e sabe. Tem coisas que vão além da lógica. Porque se tudo precisasse de lógica, onde é que estaria a fé? Para que a gente teria o Espírito Santo? Para que Deus nos daria o Espírito Santo habitando dentro de nós? Que lógica que tem nisso? Se tudo fosse pela lógica, irmãs, Deus não teria nos feito assim.
com essa sensibilidade, com essa percepção. E o que fez essa mulher aqui ser memorável foi exatamente essa percepção. Foi exatamente ter esse feeling, esse entendimento de quem Jesus era, do quanto ele valia, muito além daquele perfume, e de que aquele era o momento certo dela fazer. Aquele era o momento. Você percebe que o ato dela vai muito além da oferta? Vai muito além de pegar o perfume? Ela poderia ter pegado o perfume e entregado para Jesus. Certo? Talvez você até pensaria, nossa, eu preferia o perfume para mim. Não que quebrasse um perfume diante de mim. Mas ela sabia que ele nem usaria aquele perfume. Era aquele momento, era aquela hora. Era aquele timing, sabe? Que ela tinha para ungir um rei e para preparar o corpo dele para a sepultura. E isso fez dela uma mulher memorável, uma mulher extraordinária. O que faz uma mulher memorável não é nem a inteligência. Não é apenas inteligência, beleza, não é muitas habilidades, muita capacidade. Uma mulher que tem tudo isso, mas não tem sensibilidade, não adianta. Ela perde muitas coisas. Ela perde muito. Mas uma mulher que tem a sensibilidade, tem sabedoria, como eu falei no início aí, ela tem o pacote completo. Nós vemos, irmãs, muitas mulheres na Bíblia, muitas. Poderíamos falar de várias. Aqui nós falamos aí há um tempo atrás, aquela mulher que construiu em cima da casa dela um lugar para Eliseu. Não sei se vocês lembram, a mulher sunamita. Aquela mulher, o que ela fala? Eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Ela viu Eliseu fazendo milagre? Ela ouviu Eliseu pregar um dia? Não, ela só viu ele passando. Ela fala, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. E ela ter visto isso, gerou um milagre na casa dela. Ela ter um filho na velhice. Só ela ter visto isso. Nós vemos mulheres que perceberam coisas, que discerniram coisas, que homens poderosos não perceberam. Não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia fala, eu não me lembro em qual evangelho, mas que a esposa de Pilatos, a esposa de Pôncio Pilatos, fala para ele, a noite toda eu fui perturbada pela causa desse justo, falando de Jesus antes da crucificação. A mulher de Pilatos adverte ele, a noite toda eu fui perturbada por causa desse homem. Por que Pilatos não foi? Por quê? O que ele faz? Um ato político. Lava as mãos. Eu lavo minhas mãos. Lógica. Os judeus querem crucificar. Ele é judeu? Vamos crucificar. Ele não escuta o que a mulher dele diz. A noite toda eu fui perturbada por causa desse justo. Ela fala desse jeito com ele. Ela percebe. Ela entende. Percebe isso? Quantas vezes, irmãs, Deus mostra, ou, desculpa usar essa expressão, Deus tenta, que Deus não precisa tentar, mas entenda o que eu quero dizer com isso, que Deus tenta te mostrar algumas coisas. Deus quer abrir os seus olhos para algumas coisas. Mas, às vezes, a nossa cabeça está muito lógica. Nossa cabeça está muito racional. Ou nossa cabeça está muito baseada só naquilo que é natural. E a gente não está percebendo realidades espirituais. A gente não está percebendo outras coisas que Deus está querendo mostrar para você. Que Deus está querendo dar a você essa sensibilidade. De você examinar uma situação, como a mulher aqui de Provérbios 31, examina e planta. Ela examina a situação, avalia e ela sabe o que fazer. Sensibilidade, percepção. Essa mulher, irmãs, que nós vimos, essa mulher que ungiu Jesus, o que ela fez vai muito além de derramar um perfume caro. Muito além disso. Isso já é extraordinário. Mas ela não fez isso no início do ministério de Jesus, ela não fez isso no meio, ela fez isso faltando 2 dias para a crucificação. 2 dias. Algumas foram lá 2 dias depois. Ela fez 2 dias antes. Ela percebeu. Vai além de só derramar um perfume diante de Jesus. Isso aqui fala de percepção, de sensibilidade. E eu creio que o Senhor, até para os nossos relacionamentos, Deus quer nos dar novamente. Deus quer nos conectar novamente com essa sensibilidade. Isso vem, irmãs,
através de um relacionamento com Cristo, relacionamento com o Senhor, que também, muitas vezes, não é lógico. Nossa, eu vou parar tudo, eu tenho tantas coisas para fazer, eu vou parar para orar, eu vou parar. Ninguém fala isso com a boca, mas faz no dia a dia. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou parar para orar, eu vou perder tempo. Ninguém fala isso com a boca, repito. Mas as nossas ações mostram isso. Mas, irmã, Jesus, quando uma mulher fica aos pés dele, ele diz, isso aqui é boa parte. Isso aqui é gastar bem o tempo. Isso aqui, você entende isso? Isso não é lógica. Isso não é lógica. Isso aqui, irmã, é percepção, não é lógica. E várias vezes Jesus mostrou, olha, essa percepção aqui fala mais alto que a lógica de vocês. Essa percepção aqui, 12 discípulos que não entenderam nada. O seu vai falar, vocês que não entenderam nada nesses 3 anos que eu perdi meu tempo. Essa percepção dessa mulher aqui vai além da lógica de dar dinheiro para pobre. Isso aqui não tem a ver com dar dinheiro. Isso aqui tem a ver com preparar o meu corpo para a minha missão. Isso aqui vai muito além do que vocês estão pensando. Irmãs, Deus quer nos dar essa percepção. Percepção de você ver a sua irmã e discernir como ela está. E se importar com ela. Dar um abraço na sua irmã. Não de forma tão rasa, mas recentemente eu tive uma experiência extraordinária na casa de uma pessoa. E eu até falei esse texto com ela. Uma pessoa que teve uma percepção espiritual sobre mim e as outras mulheres que estavam ali tão extraordinária. Foi tão maravilhoso que eu nem sei explicar. E eu falei isso para essa pessoa. Eu falei, nossa, o que você fez aqui, eu nunca vou esquecer, porque você teve percepção espiritual e nos trouxe palavras que refrigeraram, que alimentaram a nossa alma. Foi maravilhoso. O Senhor quer nos dar isso para os nossos relacionamentos, nós umas com as outras. Não sermos tão lógicas o tempo inteiro, mas ter essa sensibilidade com a sua irmã, essa sensibilidade em casa com os seus filhos, com o seu marido. Ter sensibilidade. Às vezes, só vou falar, já estou concluindo. Às vezes tem mulheres, às vezes nós, irmãs, estamos tão duras, que às vezes o homem, o marido, está estressado, está mal com alguma coisa. Ao invés de a gente dar uma palavra, ou de só chegar, não precisa falar nada. Chegar assim, alisar a cabeça. Homem gosta de carinho também, sabia? A gente acha que não, mas eles gostam. Eles só não falam para não parecer carentes, mas eles gostam. Chegar e fazer um carinho. Ô, amor, você está estressado? Eu posso fazer alguma coisa? Você quer um café? Você quer um suco? Ou não precisa falar, só adula. Vai lá, serve alguma coisa. Mas, às vezes, como a gente também está... Eu também estou estressada, aconteceu isso aqui também, a gente quer disputar quem está pior. Não é? Ou a irmã chega para falar, nossa, eu estou passando essa dificuldade com meu filho. Ah, você não sabe, lá em casa. Vou ganhar aqui, vou contar uma coisa pior. Lá em casa está assim, assim, assim. Irmã, misericórdia. Às vezes aquela pessoa está precisando de você falar, olha, você quer que eu ore com você? Vamos orar por isso? Ou então, olha, eu vou orar por você. Sensibilidade, sabe? E uma coisa que nos faz ter sensibilidade é tirar o olho da gente. É tirar o olho de si. Se essa mulher do vaso de alabastro tivesse olhado para si, ela ia continuar com o perfume pensando, tenho quase 1 ano de salário garantido. Eu ainda não tenho, irmãs, eu não tenho 1 ano de salário guardado, ainda. Não tenho. Talvez alguém aqui tenha. 1 ano de salário guardado, que se acontecer alguma coisa com você, você pode ficar tranquila. Essa mulher não pensou nisso. Ela não, se ela fosse olhar para ela guardaria o perfume ali bem escondido. Falando, tem uma reserva de emergência de 1 ano aqui. Mas ela olhou para Jesus. Olhar para o outro nos faz ter sensibilidade. Olhar para o outro nos faz ter essa percepção. Aquela mulher lá que olhou para Eliseu, não olhou para si, olhou para o outro. Várias mulheres memoráveis na Bíblia, irmã. Ela olhou para o outro, olhou para outra pessoa. E como o mundo precisa disso. Como falta no mundo pessoas que olham para o outro. Como que falta? Misericórdia. Como que a nossa vida, às vezes, como que a gente olha tanto para si? Tanto para as minhas necessidades, para o que eu quero, para o que eu preciso, para o que eu não tenho. Como a gente olha para si e não olha para o outro. Irmãs, Deus
principalmente nós mulheres. Não que os homens têm direito de serem egoístas, mas nós mulheres, a última coisa que está na nossa natureza é egoísmo. Tudo na nossa natureza, no nosso físico, é feito para servir. Tudo. Tudo em nós. Tudo é feito para benefício de outro. Tudo. Eu lembro quando eu li sobre amamentação, que eu pensava assim, eu não tenho leite aqui, vou entregar para a Mari amamentar para mim. Eu pensava que leite de peito era tudo igual. Igual leite de caixinha, igual leite... Não, desculpa a ignorância, mas eu pensava que todos os leites maternos eram iguais. E eu li que o leite materno de Karina é diferente do de Mari, que é diferente do de Yara, que é diferente do meu, quando eu amamentava. Porque o meu, a boca do bebê informa para o corpo da mãe o que ele está precisando. E o corpo produz o que aquele bebê precisa. Por isso que hoje não é mais recomendada a amamentação cruzada, né? O que fazia muito antigamente, igual o Rafael, né? Edna amamentava Amanda e Rafael. Diz que hoje isso não é mais recomendado, porque pega coisa, enfim. As recomendações aí. Mas os leites são diferentes. Percebe como que o seu corpo é feito para o outro? Tudo em nós é feito para a doação, não para o egoísmo. Não para mim mesma, mas a gente só consegue perceber isso e entender isso através da sensibilidade, irmãs. A gente não consegue pela lógica. Quando eu vejo que eu estou ficando muito chata, muito amarga, é porque eu estou ficando muito lógica. Eu estou questionando as coisas, não estou gostando. Não, mas eu fiz isso, tem que acontecer isso. 2 mais 2 é 4, como diz Gabriel. Fiz aquilo, tem que acontecer aquilo. Aí eu vejo que eu estou ficando insuportável, porque eu estou olhando tudo pela lógica. Eu estou, Senhor, misericórdia. Não, eu não quero ter esse olhar para a vida, porque esse olhar vai acabar comigo. Eu não quero isso. Eu quero ter percepção. Eu quero ter sensibilidade. Porque para Deus, 2 mais 2, às vezes nem 4 é. Não é? A Bíblia fala lá de 5 pães e 2 peixinhos, não foi 7 coisas, não. Virou para alimentar uma multidão. Então, a lógica, eu gosto de uma musiquinha infantil, a matemática maluca do reino é outra. Matemática maluca que você dá 5 mais 2 e vira alimentos para uma multidão. Eu quero viver nisso, irmã. Eu não quero viver na lógica, não. Eu não quero viver no 2 mais 2 é 4, não. Misericórdia. Não quero. Essa vida é horrível. Eu quero viver com sensibilidade e percepção. E é isso que eu quero para nós, mulheres, nessa noite. Eu quero te convidar para orar. Você pode orar comigo? Pode ficar sentada mesmo. Vocês devem estar cansadas. Só quero te pedir, coloca a mão aí no joelho, no ombro da sua irmã. Não ore por você, ore por ela. Só tomar uma água aqui. Ore ao Senhor para que Ele faça a sua irmã ver o que ela não tem visto há muito tempo. Que ela perceba o que a lógica não mostra. Que ela perceba o que os olhos naturais não enxergam. Que ela comece a perceber, a ser sensível àquela doce voz do Espírito Santo, que tantas vezes morre dentro de nós, porque nós estamos tão lógicas, tão racionais. Ore para que ela perceba, para que ela veja aquilo que Deus quer mostrar a ela. Para que ela tenha a percepção dessa mulher memorável. Para que, como Eliseu falou ali para o discípulo Geazi dele, que estava desesperado ao ver um exército enorme, ele diz, Senhor, abre os olhos dele. Ele não está vendo que muito mais são os anjos que estão aqui do que esse exército sírio. Ele não está vendo, mas abre os olhos dele, porque eu tenho percepção, mas o meu discípulo não está enxergando. E assim Geazi enxerga aqueles anjos ali ao redor. E ele vê aquilo que só a percepção e a sensibilidade podem enxergar. Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai. Senhor, eu te peço perdão, primeiramente, que tantas vezes, Senhor, tantas vezes, meu Deus, os meus olhos, a minha cabeça é tão racional, tão cheia de lógica, meu Deus, tão causa e consequência. E não é assim que o Senhor me chamou para caminhar. O Senhor me chamou para caminhar pela fé, para ver aquilo que não está perceptível aos meus olhos, para ver beleza na dor,
para ver alegria em dias tristes, para ver, Senhor, fartura, mesmo quando parece haver escassez. Me perdoa, Senhor. Primeiro eu te peço perdão. Eu não quero viver assim. Eu não quero ser uma pessoa só racional, que só enxerga as coisas pela lente da razão. Eu quero ter essa percepção que vem de uma mulher que caminha com o Senhor, de uma mulher que encontrou com Jesus, de uma mulher que olha para Jesus como um rei, que olha para Jesus e sabe, olha, aqui está o rei, aqui está o Senhor, aqui está o homem perfeito. Eu quero, Senhor, ter uma visão de uma mulher que tem sensibilidade, uma mulher que percebe aquilo que os homens não percebem, que pessoas que só têm informação não percebem, mas que quem tem sabedoria enxerga. Nos ajuda, Senhor. Eu quero ser uma mulher que tem percepção, uma mulher que é sensível, que sabe examinar as coisas e tomar as melhores decisões, não baseada apenas na lógica, mas baseada na percepção que vem de alguém que tem o Espírito Santo e que caminha contigo. Eu te peço nessa noite, Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos aqui das minhas irmãs, Senhor. Talvez algumas chegaram aqui olhando para a vida de forma muito lógica, olhando para a vida olhando para tudo que elas fazem, pensando, não compensa. Eu não estou tendo resultados, eu não estou vendo fruto de me esforçar para ser uma mulher virtuosa, eu não estou vendo frutos ainda, eu não estou vendo transformação na minha casa. Oh, Senhor, abre os nossos olhos, nos mostra, Senhor, nos ajuda a ver, para que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque a Tua palavra diz que no devido tempo nós teremos recompensa. Nos ajuda, Senhor, abre os nossos olhos para vermos a bondade do Senhor, para vermos o que está além da vista. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, para nós ouvirmos não só notícias, informações, coisas dessa terra, diagnósticos. Não, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, eu creio que nós ainda podemos ouvir o Senhor, como Maria te ouviu, como a mãe de Sansão te ouviu, como Isabel te ouviu, como tantas mulheres ouviram o Senhor. Eu creio que o Senhor ainda fala. Eu creio, meu Deus, abre os nossos ouvidos. Não queremos ouvir apenas diagnósticos, coisas desse mundo, notícias ruins, não. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ter sensibilidade à voz do Senhor. Abre, Senhor, os nossos sentidos para perceber aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos dê essa percepção, que a gente tenha esse feeling, perceba o tempo das coisas, perceba o tempo e o modo, e que nós saibamos agir de forma sábia, meu Deus. Te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite aqui com muito mais do que informação, inteligência, conhecimento, mas que o Senhor nos dê sabedoria, pois eu sei que com sabedoria nós vamos perceber, vamos ter sensibilidade e nós faremos escolhas muito melhores que a lógica, que vão além da lógica, que vão além da razão, mas que vem dessa percepção de alguém que caminha contigo. Eu te peço que o Senhor guie cada um aqui das minhas irmãs. E que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar dessa forma, a trazer esse olhar sensível, a trazer essa percepção nos nossos relacionamentos. Pois eu sei que a Tua igreja será abençoada, as nossas casas serão abençoadas, o nosso trabalho, nossos filhos, nossos maridos, nossos amigos, nossas amigas, tudo o que nós fizermos será abençoado com essa percepção feminina, com esse olhar que o Senhor nos deu de forma tão maravilhosa, de forma tão especial. Senhor, obrigada por ser mulher, obrigada por nos dar esse olhar, obrigada, Senhor, por nos dar essas percepções que a razão e a lógica não explicam, mas só o Teu amor explica. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço por nos ter feito, sim, mulheres sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cris, você pode orar para finalizar para nós? Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, por estar aqui nessa noite. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigada por mais uma semente que o Senhor plantou no nosso coração. Que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que a sua semente vai germinar, que ela vai brotar e que ela vai dar frutos. Deus, mostra para a gente, Espírito Santo, muito mais além do que a Pamela quis comunicar para a gente, que o Seu
próprio Espírito Santo possa assoprar no nosso coração, no dia a dia, na nossa casa, nos afazeres, que o seu Espírito Santo possa nos lembrar de cada palavra e completar a obra que falta em nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser mulheres movidas pelo Teu Espírito Santo, agindo de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Amém. Deus abençoe, irmãs. Vão em paz. Dá uma palavra de Deus aí para sua irmã de sair. Dá um beijo, um abraço nela. O Senhor use a sua boca aí para falar com a sua irmã.